Presidente Lula conversou no pé de ouvido com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mais conhecido como Xandão, durante evento do SBT News e olha, isso gerou polêmica. Só que de nada adiantou. Lula citou a vitória de Moraes diante da Magnitsky e os bolsonaristas tentaram um vampetaço contra o Trump, mas não deu muito certo. Gente, essa história só melhora. Quem vai contar ela pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, que conversa maluca é essa? Mas é exatamente isso. A gente teve, Sofia, um evento do SBT, o lançamento aí do SBT News. O SBT resolveu fazer um processo bem interessante, que foi misturar gregos e troianos, ou seja, um verdadeiro cavalo de Troia, e deu muito errado politicamente para o SBT, porque eles acabaram. O SBT, que era um reduto dos bolsonaristas, que não gostava mais da Globo, que era fascista, etc. e tal, e eles perderam audiência, né? Então, os bolsonaristas começaram a atacar publicamente a Patrícia Bravanel, atacar publicamente o SBT. Teve outras implicações aí, né? Teve uma publicação ridícula do Zezé de Camargo, que vai ter um corte especial, porque assim foi muito ridícula. A gente teve aí também o Augustin Fernandes, o maquiador da Michelle Bolsonaro, que não sabe passar rímel, criticando também o SBT. A gente teve a Michelle, a gente teve a Janja falando sobre tudo o que aconteceu, inclusive chamando de misoginia a violência com que os bolsonaristas atacaram o SBT. Por quê? Porque eles chamaram Lula, e o Lula estava lá com o Tarcísio, com o Nunes, com o Alexandre de Moraes, com as respectivas esposas, a Janja estava lá, a esposa do Alexandre de Moraes também. Então, assim, tinha muita gente, muitos políticos, o que é natural, porque o SBT lançou um canal, que é o SBT News, para falar justamente de política, basicamente. Vai falar sobre vários assuntos, sim, mas é como a Globo News, é como outros espaços, como o UOL, vai falar bastante de política. Então, não à toa eles contrataram a Basília. E é importante que a gente compreenda isso. Ou seja, não tinha nada de errado. Na verdade, o errado errado não. O interessante é ter conseguido a agenda do presidente da República nesse lançamento. É muito cacife. Eu não sei o que ganharam com isso, não, viu, Sofia? Porque conseguiram a agenda do Lula, gente. Conseguiram reunir todas essas pessoas no mesmo local. Conseguir a agenda de político é mostrar realmente muito poder. E aí, perdão, e aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria da Metrópolis para a gente ver uma imagem sensacional que causou revolta e piripaque dos bolsonaristas. Eles odiaram. No dia em que o Lula do dia que o Alexandre de Moraes, essa foto aí, olha, a gente tem o Lewandowski conversando com o Lula e o Alexandre de Moraes. No dia em que o Alexandre de Moraes perdeu, né, a Magnitsky, a gente teve, graças à articulação do governo Lula, a retirada da sanção contra o Alexandre de Moraes e a sua esposa. A gente tem aí a conversa do Lula com o Alexandre de Moraes. Tem outras imagens, inclusive aquela mãozinha na boca, assim, para esconder o teor que estava sendo conversado, que é bem interessante. Isso deixou os bolsonaristas bem irritados com tudo isso, viu, Sofia? E depois, no final, a gente vai até mostrar uma outra foto que faz todo sentido. Mas agora eu vou te pedir, Sofia, para trazer a segunda matéria, por gentileza. Por quê? Porque os bolsonaristas, além de ficarem chateadinhos, teve todo um discurso que tanto Lula e o Alexandre de Moraes fizeram, que mostraram um claro posicionamento e não abaixar de cabeça por estarem num evento ao lado de tantos bolsonaristas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agradeceu o empenho do presidente Lula pela retirada da lista dos sancionados pela Lei Magnitsky e classificou o dia de hoje como vitória do judiciário brasileiro. Moraes afirmou, abre aspas, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer que foi uma tripla vitória, a vitória do judiciário brasileiro. Moraes reforçou ainda que o Supremo não cedeu a ameaças.
Em discurso, disse que o judiciário brasileiro, abre aspas, não se vergou a coações e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem, fecha aspas. O ministro ainda enfatizou que o Brasil chega no final de 2025 dando um exemplo de democracia e força institucional. Com a decisão dos Estados Unidos, caem todas as restrições financeiras e territoriais ao ministro ligadas a Magnitsky. As sanções o impediam de transitar ou possuir propriedades em território norte-americano ou fazer negócios em dólar ou com entidades dos Estados Unidos. Acabam também as punições semelhantes aplicadas contra a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes. Pois é, Sofia, a gente tem aí, né, o Moraes, né, explicando claramente a posição dele. O Lula, inclusive, disse que a vitória do Moraes era uma vitória do povo brasileiro e que, de fato, tinha negociado a retirada das sanções de protesto dos bolsonaristas que foram lá no trânsito social, né, entraram na rede do Donald Trump para atacá-lo, ou seja, tentaram um vampetaço no Donald Trump que não deu certo, porque pouca gente aderiu. Então não chegou a ficar aquela enxurrada de comentários como a gente costuma ver. Foi um negócio ridículo. Eu nem trouxe para vocês para nem dar moral para eles. Eu trouxe uma outra coisa. Essa foto aí que também está circulando bastante nas redes sociais. Por favor, Sofia, eu vou te pedir para colocar na tela. Olha só que foto maravilhosa, foto da conversa ali, e o fotógrafo do Lula tentando impedir a foto de ser feita, e os bolsonaristas chateadíssimos com isso. Tá vendo aí? É um complô contra o povo brasileiro. Gente, é só duas pessoas que não querem que a sua conversa seja violada ali, que eles não se encontram em todos os momentos. A gente está falando de um ministro do STF e de um presidente da República. E aí eles taparam ali, né, falaram alguma coisinha ali baixinho para o outro, não queria que a conversa fosse interrompida, interceptada, e pronto, né? Eles fizeram a falinha ali. Ai, não, mas o fotógrafo do Lula tentou impedir, isso é censura e de ditadura. Acredite que os bolsonaristas disseram isso, Sofia. Disseram isso. Pois é, Sophie. Isso foi um pouco dos bastidores do que aconteceu na SBT News. Eu acho que a gente vai falar da SBT News, desse lançamento, acho que por um pouco mais de tempo ainda, porque teve muita coisa que aconteceu, que rolou, e deixou os bolsonaristas bem irritadinhos ao longo do último dia aí, né? Isso no dia todo de hoje. Perfeito, Dai. Gente, é uma coisa que não tem nada demais. O Lula e o Xandão se falaram. Sim! Sim! O Lula é o maior líder no executivo brasileiro. O Alexandre de Moraes é membro da Corte Superior do Judiciário brasileiro. É a mesma coisa que, sei lá, o Lula conversou com o Alcolumbre, presidente do Senado. O Lula conversou com o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Sim! A conversa, inclusive, só poderia ser essa aqui, que o Insanidade cantou a pedra, né? Tu viu o último jogo do Corinthians, sabe? Podia ser. Ambos são corintianos. E acreditem em mim, se fosse uma conversa que as pessoas não pudessem saber o que estava acontecendo, etc, etc, eles nunca teriam tido aquela conversa ali. Acredite, as conversas mais tenebrosas, aquelas que a gente mais teria razão para desconfiar, para achar um absurdo, são as que são tidas longe de qualquer câmera. Então não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Agora, ele se revoltando com o Trump. Gente, o Trump é um cara pragmático. Ele tem 500 defeitos. Muitos, muitos. Por mim, esse cara estaria. Sai da história e vai direto sentar no colo do capeta, sabe? O Donald Trump. Então, tem 1000 razões para odiar o Trump, mas uma coisa você tem que admitir: ele é pragmático. E ele está pensando, como todo bom estadunidense, primeiro nos Estados Unidos. O Bolsonaro era só um idiota útil. Como qualquer líder de qualquer outro país no mundo, é só um idiota útil.
na visão do Trump. Ele sempre vai estar pensando como que eu posso usar essa pessoa para atingir os meus objetivos, os objetivos das elites do meu país. E sim, das elites do meu país. Eu não vou dizer que ele está pensando nos objetivos do país dele, porque ele também está carregando e andando para o povo do próprio país. Mas para as elites do meu país. O Bolsonaro, ele vai ser um aliado enquanto ajudar os objetivos da elite dos Estados Unidos e vai ser descartado assim que deixar de ajudar. E o que o Trump viu é que o Brasil não recuou e que manter as sanções estava atrapalhando mais do que ajudando. Então ele abandonou o Bolsonaro. E o Bolsonaro não pode nem reclamar, porque o Bolsonaro é igualzinho. Quantos ex-aliados o Bolsonaro deixou pelo caminho? Abandonou pelo caminho? Daniel Silveira, Roberto Jefferson, aqueles que viraram inimigos, como Alexandre Frota, Joyce Hasselman, aqueles que sumiram de maneiras bem suspeitas, como Bebiano. Quantos foram ficando pelo caminho? Você realmente acha que um cara que fez isso pode reclamar de ter sido abandonado pelo Trump? Mas enfim. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Pessoal que está ficamos por assistindo ao perguntas. vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.